bastante dessa alimentação low carb, né? O que que é isso? É uma alimentação com menos carboidrato. Então, a alimentação low carb é uma alimentação onde a gente retira alguns ingredientes, alguns alimentos do dia a dia que são mais ricos em carboidrato, acaba que por deixar a alimentação mais rica em proteína e gordura e com uma concentração menor de carboidrato. Qual é a diferença da dieta tradicional com essa low carb? Numa dieta tradicional, normalmente tem o quê? Farinhas, açúcares. Na alimentação low carb, a farinha, os açúcares, os alimentos de índice glicêmico mais alto, quer dizer que elevam mais os níveis de açúcar no sangue, eles são retirados. Então, deixa-se espaço para outros alimentos mais naturais e que não têm esse alto índice glicêmico. Quais são os alimentos que entram no dia a dia nessa linha da low carb? Nessa linha low carb, entra bastante as castanhas, que são alimentos com pouco carboidrato, maior quantidade de proteína e de gordura, entram as frutas. Então é importante lembrar que não é uma dieta no carb, ela não é isenta de carboidrato, ela só tem uma concentração menor. Então determinadas raízes também entram, as carnes, os ovos, as verduras, os legumes, todos esses alimentos, mesmo tendo uma concentração de carboidrato, eles entram, porém é um carboidrato de índice glicêmico menor e carboidratos mais naturais. Quais são os principais alimentos evitados numa alimentação de baixo carboidrato? Normalmente, os alimentos que são evitados nessa dieta, nesse plano alimentar low carb, são farinhas, farinha de trigo, farinha de arroz, né? Essas farinhas derivadas de alimentos que são ricos em carboidrato e os açúcares também, tá? Inclusive, açúcares às vezes mais saudáveis, menos refinados, também são evitados nesse tipo de alimentação. Essa forma de alimentação é indicada para todas as pessoas? Uma alimentação mais natural, o que a dieta low carb busca, né, mais com as raízes, com os legumes, é indicado para a grande maioria das pessoas, né, salvo alguma patologia, alguma doença, alguma situação mais específica que teria que ser avaliada, né, e também alguma situação, se a pessoa está passando por num pré-operatório, pós-operatório. Então, cada caso é um caso, mas de maneira geral ela não tem contraindicação. Como saber qual dieta é melhor para cada tipo de pessoa? Então, para a gente saber se essa dieta é mais indicada para uma ou outra pessoa, vai do seu objetivo. Por exemplo, uma pessoa que quer ganhar peso, uma pessoa que está fazendo uma atividade física para aumento de massa muscular, ela não vai poder fazer uma alimentação muito low carb, porque senão ela vai ter dificuldade muitas vezes de hipertrofiar, de aumentar a massa muscular, porque depois de um treino a gente precisa de um alimento de índice glicêmico mais alto para que a gente tenha aumento dessa massa muscular. Se ela está fazendo, por exemplo, uma atividade física para perda de peso, uma alimentação low carb já é mais interessante. Então, vai depender bastante do objetivo da pessoa, um atleta. Dependendo do esporte que ele pratica, uma alimentação low carb pode não ser interessante. Dependendo do esporte que pratica, pode sim ser interessante. Então, vai variar do objetivo e da atividade que a pessoa desenvolve no seu dia a dia. Mas me diz, por que tem tantas pessoas fazendo essa dieta? Hoje, no mundo, a gente vive uma epidemia da obesidade, né? E é uma alimentação mais low carb, isenta de determinadas farinhas refinadas e açúcares, ela é uma alimentação que favorece o emagrecimento. Então, as pessoas estão se adequando, se adaptando a essa nova alimentação com o objetivo principalmente de saúde e de perda de peso. Por quanto tempo deve-se seguir uma alimentação com quantidade reduzida de carboidrato? Com quantidade reduzida de carboidrato, nós podemos seguir uma vida inteira, como eu disse, salvo uma ou outra exceção, uma patologia, uma situação mais específica. Mas uma alimentação que tem uma concentração um pouco menor de carboidrato não tem nenhum problema em a gente seguir, o que não deve ser confundido com no carb. Então, assim, é baixa em carboidrato, porém não isenta de carboidrato, que daí seria uma alimentação totalmente proteica, o que a gente normalmente não indica, que pode sobrecarregar alguns órgãos. Gestantes e nutrizes que estão acima e excesso de peso, elas devem e podem fazer esse tipo de dieta?
Na verdade, gestantes e nutrizes, o ideal é que passem por um acompanhamento nutricional para ver o que está faltando, o que está em excesso na sua alimentação. Mas para todas as pessoas, inclusive para esse grupo de população que está amamentando ou que está, onde tem um feto se desenvolvendo, diminuir aqueles alimentos mais refinados, mais ricos em açúcares, a pessoa vai ter com certeza benefícios para a saúde. Mas entrar exatamente numa alimentação low carb, eu sugiro que procure uma orientação nutricional para que esse plano alimentar seja desenvolvido individualizadamente. Fale um pouco mais de alguns exemplos de alimentos low carb. Aqui nós temos alguns exemplos de ingredientes ou de produtos prontos que poderiam ser incluídos numa dieta low carb, né, com essa concentração menor de carboidrato. Então aqui a gente tem um suplemento à base de carne, né, que pode ser utilizado num pós-treino ou mesmo para substituir ou para complementar uma refeição que está deficiente de proteína, por exemplo. Nós temos aqui uma mistura para pão que não leva farinha de arroz, que não leva essas farinhas de trigo, que é uma farinha mais rica em carboidrato. A base aqui são farinhas de oleaginosas, farinhas das castanhas, das amêndoas, né? Então é um pão mais rico em proteína e gordura, com uma concentração menor de carboidrato, que entraria na ideia dessa dieta low carb. Além disso, os cremes, eles também podem ser um doce na dieta sem ter excesso de açúcar, né? Nesses dois casos aqui, a gente tem castanhas, coco, macadâmia, que são boas fontes de proteína e boas fontes de gordura, bastante utilizada nas questões low carb. As farinhas, como é o caso da farinha de castanha de caju e a farinha de coco, além de ser fonte de fibra, são fontes de gorduras boas também utilizadas nessas situações. Para quem quer um lanchinho um pouco menos, com uma concentração menor de carboidrato, então tem algumas barrinhas de cereais que são mais ricas em sementes. Ao invés de ter cereal, na verdade, ela tem sementes e castanhas, né? E tem alguns biscoitos, como é o caso desse, que ao invés da farinha principal ser farinha de trigo ou farinha de arroz, a base é a farinha de castanha de caju. Então ele é um biscoito também com uma concentração menor de carboidrato, também sendo uma boa alternativa. Aqui é uma outra opção de um biscoito onde ele vai a proteína do arroz. Então, ao invés de ele ter a composição toda do arroz, a farinha do arroz é extraído a parte proteica, onde é utilizado para fazer esse biscoito. Também vai ficar uma versão um pouco mais low carb, bem interessante nessas situações. E por último aqui um creme, que é um creme de castanhas, amêndoa e cupuaçu. Também um creme bem rico em gordura, uma gordura super saudável, com uma concentração baixa de carboidrato.